Muito obrigado, meu Deus, por cada um que pôde ofertar hoje, Senhor. Por cada um que trouxe, Senhor Jesus, a parte do Senhor, o dízimo, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um, Senhor. Pai querido, abençoa a vida deles, Senhor. Abençoa também aquele que não pôde, Deus, trazer hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. Amém. Pastor Márcio. Aleluia. Queridos, eu posso pregar daqui de baixo? Vocês não acham isso estranho, não? Eu queria chamar quem está lá atrás, sentar aqui na frente. Quem está das bandas, sentar aqui no meio. Vamos juntar? Por favor, queridos. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Meu filho, eu gosto de estar junto do povo, sabe, irmão? A Bíblia diz que é melhor junto do que separado, irmão. Obrigado. Se os irmãos forem mais para trás, eu vou juntando, porque está longe, não dá. Né, irmã Bíblia? Juntinho é melhor, a gente está pertinho um do outro, para a glória do Senhor, amém? Você faz o favor de só usar o seu aparelho eletrônico para consultar a Bíblia, irmão. Porque navegar na internet no culto é pecado. E também postar Facebook, consultar o Facebook durante a pregação da palavra vai para o inferno. Quem faz um negócio desse. Então, se você não trouxe uma Bíblia de papel, como a minha está até rasgada, ó, mas eu gosto dessa Bíblia, irmão. Eu trago essa minha Biblinha velhinha. Eu fiz um investimento recentemente de $400 só de Bíblia. Recentemente, comprei umas 8 Bíblias, acho que quase $500 só. Tomou o Facebook dela ou não? Então, irmãos, eu fiz um investimento de quase $500 em Bíblia. Porque é bom você ter muitas Bíblias em casa para pesquisar, né? A gente vai usando as Bíblias eletrônicas. Eu tenho muitos livros eletrônicos também, tenho versões da Bíblia eletrônica, mas não sei, mano. Para mim, pelo menos para mim, é um negócio tão esquisito eletrônico que eu não tem jeito, tem que comprar a Bíblia de papel mesmo, assim, tinta. Não consigo, rapaz. Talvez, sei lá, é a idade, né, irmãos? Mas eu gosto assim do papel, você lê, você destaca o texto, você decora e tal. Digital é maravilhoso, também tenho, tá aqui, ó. Tenho vários livros e Bíblias também em formato digital, meus textos também. Então, mas é bom a gente fazer investimento na fé. A Bíblia diz que aonde está o coração do homem, aí está o seu tesouro. Olha só, né? Se você... O que é mais importante para você é onde você gasta mais o seu tempo e o seu dinheiro. Sabia disso? Ô, irmãos, vem mais para frente aí. Por favor, vem mais para frente. Senta aqui na frente. Vem mais para frente. Nem tem espaço demais aqui. Senta mais na frente. A gente fica mais juntinhos. Obrigado. Olha, onde você gasta mais o seu tempo, você quer saber quais são as suas prioridades? Duas coisas, para você saber a sua prioridade. Onde você gasta o seu dinheiro e onde você gasta o seu tempo. Aí é a sua prioridade. Às vezes as pessoas ficam querendo descobrir qual é a prioridade, a minha prioridade. A sua prioridade é isso. Onde é que você gasta mais seu tempo? Onde é que você gasta o seu dinheiro? Ali está, é um princípio bem interessante, ali está a sua prioridade. Jesus tinha uma prioridade. Lá em João capítulo 4, naquele texto que até a Martinha se referiu, João capítulo 4, abra lá o Evangelho. João capítulo 4, verso 34, o Senhor Jesus disse, João 4, 34, disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Então, a minha comida, a minha vontade, a minha existência, a minha razão de ser é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está se referindo a Deus, aquele que o havia enviado com uma missão. Jesus veio com uma missão. Jesus não veio dar uma voltinha na terra porque lá no céu estava monótono. Ou ele estava precisando de um pouco mais de aventura, ou de uma vida um pouco mais radical. E aí ele veio à terra. Nada disso. Ele veio com uma missão. João capítulo 3 descreve lá a missão dele. O propósito pelo qual ele veio. Então ele veio com um propósito. Ele veio com a sua vida, a sua existência definida. Ele não ia fazer outra coisa. Ele não iria perder tempo com outra coisa. Ele iria cumprir a vontade daquele que o havia enviado e realizar a sua obra. Foi para isso que Jesus veio. Se vocês não se importarem, sentar aqui. Porque esses lados aí não estão proibidos hoje sentar. Tem algumas coisas esquisitas aí na laterais. Bem-vindos, bem-vindos. Então, Jesus veio definido, um propósito definido. Quando você não tem um propósito, você se perde em muita coisa e não faz nada. Você já teve a sensação que a vida é uma droga e que não, poxa, que chatice de vida? Você já sentiu assim um dia? Certamente é por você ter perdido o foco. Certamente é por você não estar convencido do propósito para o qual você foi criado. Quando nós não sabemos a razão, quando nós não estamos convencidos por que estamos aqui, aí a gente acha chato, monótono, poxa vida, parece que nada dá certo, é porque a gente não sabe o propósito. Jesus tinha definição no seu propósito. E você vai ver que toda a sua vida, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, tudo que ele vivia, girava em torno do seu propósito, que era realizar a obra daquele que o havia enviado, irmão. E é interessante observar que a missão que ele recebeu, a missão que ele iniciou, foi a missão também que ele passou para nós. Ele passou a mesma missão, o mesmo propósito que ele havia recebido do Pai, ele passou para nós, os seus discípulos. Ele escolheu primeiro 12 discípulos, depois ele enviou 70, de 2 em 2, e aquela multidão de discípulos que a partir daqueles foram chegando, foram recebendo a mesma missão. E quando ele morre, ressuscita dentre os mortos, ele passa essa missão para os seus discípulos. Mateus capítulo 28, ele diz: ide e fazei discípulos. Ou seja, ele passa a missão que ele havia recebido, ele passa para os seus discípulos. Lá em João capítulo 20, verso 21, ele diz: assim como o Pai me enviou, olha ali a transmissão da missão, a transmissão do propósito. João capítulo 20, verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É a transmissão do propósito. Ele passa o bastão. Ele passa o chamado para os seus discípulos. Ele estava indo, fez a sua missão, cumpriu a sua missão, fez o seu sacrifício, o sacrifício perfeito, eterno, e agora ele está ressurreto dentre os mortos, perante os seus discípulos, e ele diz: assim como eu fui enviado, assim como o Pai outrora me enviou, eu agora envio vocês. E Jesus passa a sua missão para os discípulos, para que eles dessem continuidade. É tão interessante nós observarmos isso na vida de Jesus, que quando ele cura uma pessoa, que uma pessoa quer seguir ele, diz: não me segue, vai lá e conta o que Deus fez por ti. Essa é a missão, esse é o propósito. Essa é a razão pela qual você foi curado. Essa é a razão pela qual você foi salvo. Essa é a razão pela qual você tem vida eterna. Essa é a razão pela qual Ele te tirou do mundo e te colocou no reino de Deus. Essa é a razão pela qual Ele te tirou das trevas e te colocou na luz. Esse é o propósito, querido. A nossa vida tem que ser organizada com base nesse propósito que Deus nos deu através de Jesus. E quando você vai olhar
tanto a vida do Senhor Jesus, que teve um tempo breve de seu ministério, cerca de 3 anos e meio, ele viveu intensamente. Quando ele está perante o poço, lá em João capítulo 14, ele vai, encontra-se com uma mulher, ele para ali, o texto diz que ele está cansado. Jesus está cansado, é deserto, é quente, é calor, ele vem de caminhada, não tinha moto, não tinha carro, tinha um burrinho. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje, de carros potentes, de estradas boas, enfim, com coisas tão que facilitam a nossa vida. Não, Jesus não tinha nada disso. Era o contexto dele, ele andava a pé, ia de aldeia em aldeia, ele ia atrás das pessoas, falar do reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele vai, e aqui ele está cansado, João 4, ele está cansado naquele poço, a mulher chega, ele diz, por favor, me dá água para beber. E aquela mulher percebe que ele não era daquela região, ele era um judeu, e judeu não falava com samaritano, nem com mulher samaritana, ainda muito menos. Mas Jesus vai, trava um diálogo com aquela mulher. Se tu soubesse quem é que te pede beber, tu pedirias água, e eu te daria uma água que jamais você voltaria a ter sede. E é um diálogo tremendo. Ele começa a profetizar na vida daquela mulher, revela a vida daquela mulher, aquela mulher impactada com a presença de Jesus ali. Os discípulos tinham ido comprar comida, e nesse íntere deles irem na cidade, comprar comida, atrás de comida, eles não entendem que não é essa comida que Jesus quer. Jesus quer fazer a vontade do Pai. Jesus não quer outra comida. E quando eles chegam com pão, só com pão físico, Jesus está ali naquele diálogo com aquela mulher, ganhando aquela mulher para o reino de Deus, aquela mulher impactada, entra na cidade, ela vai na cidade e começa a ir de casa em casa e falar com os homens, que era a turma que ela conhecia. E começa a falar com todos os homens daquela cidade, dizer, eu encontrei o Messias, vem cá. Ele falou tudo acerca de mim. E os homens vêm, ouvem Jesus e dizem para ela, olha, agora a gente já não crê porque tu dissestes, a gente crê porque nós temos ouvido e sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Olha que coisa forte, irmãos. Ou seja, Jesus está na sua missão, num diálogo com aquela mulher se torna uma discípula de Jesus, numa conversinha na beira do poço. E imediatamente ela entende, ela tem revelação de quem é Jesus. Ela entende que aquele é o Salvador, é o Messias que deveria vir, e estava diante dela ali. E ela deixa ele ali na beira do poço e entra para a cidade e começa a falar para todos os homens daquela cidade. Ela entendeu o propósito de viver. Ela entendeu a razão pela qual ela estava ali. Foi encontrar o Messias. E agora ela deveria levar o Messias para todos. E começou a chamar pessoas. Você estava falando, gente, chama pessoas. Aquela mulher foi na cidade e começou a chamar pessoas para virem. Venham ver, venham ver, venham ver, venham ver. Eu encontrei o Messias. Ele falou tudo acerca da minha vida. E aqueles homens vieram, irmãos. Eles vieram, saíram da cidade só por causa do testemunho daquela mulher. E eles saíram atrás de ver o Messias. E encontraram o Messias. E agora se viram para ele e dizem, obrigado por ter me chamado, mas agora não é porque tu me chamaste que eu estou aqui. Eu estou aqui porque nós estamos aqui, porque nós temos conhecido que Ele é o Salvador do mundo. Está lá no texto de João capítulo 4. Você quer conferir? Está com ele aberto aí? João capítulo 4. João 4, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Gente, a razão de nós vivermos é testemunhar do Senhor Jesus. É testemunhar de Jesus. Quem foi que testemunhou de Jesus para você? Alguém com certeza testemunhou. Algum amigo, alguém que você conheceu, ou os seus pais que levaram você desde pequeno para a igreja. Alguns tiveram esse privilégio de desde criança ser levado pelos pais
e foram crescendo dentro daquele contexto e conheceram a Jesus. Mas outros, como eu, e como a maioria, não, depois de grande é que foi receber um convite para conhecer Jesus. E assim nós chegamos até a presença de Jesus. E por que a gente não dá continuidade a isso? Por que a gente está interrompendo a obra de Jesus? Por que a gente está impedindo a missão de Jesus? Que Ele passou para nós. Ele passou para nós a missão, para nós irmos e testemunharmos dele. Muitos samaritanos daquela cidade, verso 39, creram nele em virtude dos testemunhos da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. O que foi que Jesus disse para aquela mulher? O que foi que Jesus disse para aquela mulher? Disse que ela não tinha marido, que ela tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era dela, era de outro. Ao invés daquela mulher se ofender, não tem nada a ver com a minha vida, poderia ter dito para ele. Eu tenho um marido que eu quiser. Eu fico com um homem que eu quiser. Você não tem nada a ver com isso. Não, ela entende que aquilo foi uma revelação de Deus. Como é que esse homem sabe tudo da minha vida? E ao invés dela ficar chateada, ela vai e se rende e diz: puxa vida, tu és profeta. Tu és um profeta. Jesus não elogiou aquela mulher: mulher, você está linda, vou te abençoar. Não, Jesus disse: tu és pecadora. 5 maridos tivesse, o que tu tens não é teu. Ou seja, arrepende. Arrepende. Ela foi sincera, realmente. Não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tem marido. E aquela mulher tem um encontro com Jesus. E ela se torna uma ganhadora de alma assim em segundos. Quanto tempo você acha que você deve estar na igreja para falar de Jesus? Às vezes a gente encontra uma pessoa assim: sou novo convertido ainda, estou 1 ano na igreja. Aí você encontra outro que está há 3 anos, eu ainda sou novo convertido. Eu ainda não sei nada. Aquela mulher na beira do poço ouviu Jesus e foi testemunhar do Senhor. Ela entendeu, ele tem uma missão. O que os discípulos não entenderam. Quando os discípulos voltam, a partir do verso 31, voltam com aquela comida, ficam assustados porque Jesus estava conversando com aquela mulher. Mestre, come. Come, Senhor. Já chega, come. Eles não tinham entendido ainda a urgência da missão. Come, mestre. Para de conversa com essa mulher. Deixa essa mulher de lado, ela é samaritana. Não se mistura com essa mulher, deixa ela de lado, ela é samaritana. Jesus ouve aqueles discípulos dizer: olha, come. Mas ele disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Os discípulos não sabiam. Tanto tempo com Jesus, vendo milagres. Irmão, quantas vezes você já viu Deus agir, meu irmão? Quantos milagres você já testemunhou? Tantas providências você já viu Jesus tomar na sua própria vida ou na vida de alguém? Quantos milagres você já testemunhou de Jesus? Como aqueles discípulos. Aqueles discípulos era corriqueiro, irmão. Todo dia eles viam Jesus fazer milagres. Mas eles estavam preocupados era com coisas passageiras. Foram comprar pão e não trouxeram ninguém para Jesus. Foram comprar comida, possivelmente andaram por não sei quantas ruas, cruzaram com não sei quantas pessoas, toparam com não sei quantas mulheres, não sei quantos homens na ida até a compra da comida, ficaram na fila do caixa talvez, e vieram 12 homens. Entraram na cidade, toparam com gente, saudaram talvez pessoas, que era um hábito judaico, ainda é hoje, shalom, por onde eles passam, eles saudam assim. Então eles falaram com dezenas, talvez centenas de pessoas, até aquele lugar onde eles foram comprar comida. E voltam só com pão, não trazem ninguém para ver Jesus.
aquela mulher ouve Jesus, um diálogozinho de nada, ela entra na cidade e traz uma multidão para ouvir Jesus. Tem alguma coisa errada com a gente? Não tem, não? O que é que você acha? Eu acho que tem. Todos os domingos a gente está ouvindo Jesus. Toda terça-feira a gente está ouvindo Jesus. Toda terça-feira a gente está cantando a Jesus, declarando que Ele é santo, que Ele é Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Domingo, aquele culto tremendo que tivemos, de Santa Ceia, presença gloriosa do Senhor. De manhã tivemos aqui uma unção tremenda na presença do Senhor, no jejum que nós tivemos, ouvindo Jesus, nos deleitando da presença de Jesus. Quantas pessoas nós vamos falar acerca de Jesus? Isso incomoda você? Isso te faz pensar? Aquela mulher experimentou tantinho assim de Jesus, e ela foi e trouxe uma multidão para ouvir Jesus. E aquela multidão estava lá. Vindo, pois, os samaritanos, verso 40, ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. Por favor, Jesus, fica. E ficou ali 2 dias. Jesus ficou 2 dias, possivelmente ensinando a eles. 2 dias Jesus ficou ali. Verso 41, muitos outros, além destes, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Jesus ficou 2 dias ali. E por causa da palavra dele, muitos creram nele. E diziam à mulher, verso 42, já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Não é pelo teu testemunho. Não é só pelo teu testemunho que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Irmãos, o seu testemunho vai ser usado por Deus para levar pessoas a Cristo. Mas quando essas pessoas chegarem na presença de Jesus, elas vão conhecer mais de Jesus. E não vai ser mais por causa do seu testemunho que elas creem em Jesus, mas por causa do próprio Jesus na vida delas. Queridos, há um propósito de Deus para nós, como crentes, que é levar outros. Por que Jesus nos chama de ovelha? Porque ovelha vai gerar ovelha. Não é o pastor que gera ovelha. Você sabia disso? Não é o pastor que gera ovelha. É nós, como ovelha, que gera outra ovelha. Eu que gero outra ovelha, você que gera outra ovelha. Por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele é o pastor, nós somos ovelhas. E como ovelhas, nós precisamos dar cria. Nós precisamos gerar outras ovelhas. Quantas ovelhas você está dando cria, meu irmão? Quantas pessoas eu e você estamos levando aos pés de Jesus? Esse é o propósito nosso. Nós oramos por uma moça aqui, estava visitando o Breno ontem lá, filhinha dele, a esposa, estávamos lá orando, e juntos lá conversando um pouquinho, e eu cheguei e ouvi eles falando, a Alessandra também falando, da moça que foi visitar o avô. Fiquei tão triste quando eu vi isso. Foi visitar o avô que está em coma, e quando sai do hospital sofre um acidente tão triste desse. Meu Deus, que coisa chocante, né? Foi ver o avô, talvez ficou abalada, saiu na moto, talvez um pouco desorientada, né? E sei lá como é que aquela pessoa, aquela mulher que vinha no carro, acho que era uma mulher, né? Que vinha no carro, como é que ela vinha dirigindo, a moça talvez pensando no voo que estava lá, no coma, e sofre um acidente terrível daquele. E eu perguntei, gente, essa moça é salva? E as meninas disseram, pastor, ela está desviada. Deus, tem misericórdia dela, Senhor. Tem misericórdia, poupa a vida dela para que ela volte para ti, né? Porque pior do que sofrer um acidente é ir para o inferno, meu irmão. Você concorda comigo? Pior do que a gente sofrer um acidente físico que mutile a gente fisicamente. Jesus disse, né? Se o teu braço te escandalizar,
tira o teu braço, porque é melhor tu entrar no céu sem o braço do que ir com todo para o inferno. Ela entrou em coma também hoje, pastor. Ela entrou em coma? Vamos levantar, vamos orar por ela agora. Vamos parar aqui, vamos orar. Como é que ela se chama mesmo? Josiane. Vamos parar aqui, vamos orar por ela. Todos nós juntos. Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Estende as tuas mãos agora sobre a vida da tua filha, Senhor. Tem misericórdia agora, Senhor. Estende as tuas mãos sobre ela ali naquele hospital, Senhor. Oh, visita ela naquele coma ali, Senhor. Espírito Santo, toca o coração dela. Tem misericórdia, Senhor. Oh, meu Deus. Tira ela desse coma, Senhor. Fala o coração dela. Entra na vida dela, Senhor. Restaura, Senhor, a sua vida física e a sua vida espiritual nessa hora. Senhor, não permita que ela parta sem reconciliar-se contigo. Não permita, Senhor, que coisas piores aconteçam a ela. Ó Deus, além de tudo isso terrível que aconteceu na vida da Josiane, Senhor, estende as mãos sobre ela. Ó Pai, tem misericórdia dela. Senhor, levanta ela daquele lugar, daquela cama, daquele coma, daquele hospital. Senhor, para a glória do teu santo nome, nós te pedimos. Senhor, faz a tua obra. Faz a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vidas são preciosas para Deus. Deus ama pessoas. Deus ama gente. Ele não ama prédio, Ele não ama objetos, Ele não ama coisas. Jesus ama pessoas. Por isso que Jesus veio e viveu intensamente. Você não vê Jesus cansado no poço. Vai atravessar o mar cansado, dorme no barco. Diz que ele foi atravessar o mar da Galileia. O mar da Galileia tem uma distância, uma dimensão de 11 quilômetros. Nós fizemos uma vez a travessia de Cafarnaum até Tiberíades. Pouquinho tempo. Não é tão largo aquele lago, mar, né? Que é também chamado de lago. E Jesus fez a travessia, é uma travessia curta. E a Bíblia diz que ele dormiu naquele barco. Imagina a canseira do Jesus homem, porque a gente, quando fala de Jesus, a gente só lembra da divindade, do Jesus Deus, do Jesus Filho de Deus, do Jesus divino. Mas, irmãos, a Bíblia revela que ele habitou em corpo assim como nós. Ele tinha a sua humanidade, duas naturezas, a divina, obviamente, e a natureza humana. Jesus ser humano. Isso você vai encontrar nas Escrituras, por exemplo, em João capítulo 11, verso 31, quando ele vai diante do sepulcro de Lázaro, o que é que ele faz? Ele chora, humanamente ali, debilitado, como nós choramos agora por uma pessoa que está enferma. Ele chorou porque o seu amigo Lázaro estava morto. A Bíblia diz que quando ele chega diante de Jerusalém e ele vê a situação daquela cidade que não foi projetada para viver como estava vivendo, longe de Deus, longe das coisas de Deus, ele vê aquela Jerusalém bagunçada, com pessoas buscando tantas outras coisas e não a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele chega perante Jerusalém e chora, porque ele via a necessidade daquela cidade, daquelas pessoas, não dos prédios. Porque ele mesmo profetizou aquilo que aconteceu no ano 70, que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Conta a história que no ano 70, o imperador romano da época invadiu Jerusalém por causa de discussões que estava havendo entre os judeus e destrói Jerusalém.
Então Jesus não estava preocupado com isso, Jesus estava preocupado com as vidas que estavam em Jerusalém. E ele chorou. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, diz que ele viu a multidão e se compadecia dela, como ovelha que não tinha pastor, porque elas estavam aflitas e exaustas. Jesus ama pessoas. Jesus ama você. E Jesus ama os seus amigos, os seus parentes, as pessoas com quem você convive durante o dia. Jesus ama pessoas. Os discípulos não levaram ninguém para ouvir Jesus, mas aquela mulher, improvável mulher, levou uma multidão para ouvir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma urgência hoje, queridos. Há uma urgência hoje para nós falarmos do amor de Jesus para os nossos amigos. Pastor, mas eu já falei e eles não vêm à igreja. Tudo bem, não chama mais para vir à igreja, não. Chama para ir na tua casa. Chama ele lá. Vamos lá na minha casa. E lá na sua casa você testemunhar do amor de Deus para ele. Há pessoas que virão à igreja, meu irmão, no primeiro convite. No primeiro convite, tem gente que vai entrar na igreja e vai ficar. E principalmente depois que elas ouvem a palavra de Jesus que é anunciada aqui. Principalmente quando elas entrarem aqui e sentirem a presença de Jesus. Mas outras não virão. Amém. Não vem na igreja, mas vai na tua casa. Chama teu amigo para ir na tua casa. Faz um churrasquinho lá agora que está chegando o verão. Faz sei lá, uma comidinha. E diz, vem cá comer comigo. E ali você ama aquela pessoa. E ali você pede para Jesus encher o teu coração de amor. Diz, Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer, mas enche meu coração de amor. Que eu ame essas pessoas. Eu quero amar. Só quero amar. Senhor. O mundo está carente, meu irmão. O mundo está carente. As pessoas estão angustiadas. Ontem eu estava conversando com o irmão sobre o vizinho, a vizinha dele. Meu Deus. Tanta amargura no coração daquela pessoa. Tanta infelicidade no coração daquela pessoa. Tão infeliz, que a felicidade do vizinho a incomodava terrivelmente. Porque o vizinho recebe visita e ela não recebe visita. Não aceito isso. Ninguém não vem me visitar, mas visita muito ele. Olha, coitadinha. Largada pela família. É assim que estão as pessoas, irmãos. O ódio é tão grande, o sentimento de rejeição é tão profundo, que não aceita a ideia do vizinho ser visitado e ninguém visitá-la há anos, décadas sem receber uma visita. Assim estão as pessoas. Mas experimenta abrir a tua casa assim, vizinho, vem cá. Vem cá, vizinho. Você vai ver o que vai acontecer. O derramado amor de Deus. Há uma urgência, meu irmão. Em Romanos capítulo 9, queria ler com você antes de terminar essa reflexão. Romanos 9, depois de Romanos 9 tem Romanos 10, e você abre Romanos 10. E a gente vai ler a palavra. Romanos capítulo 10. Porém, o que se diz? A partir do verso 8. Romanos 10, verso 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele
que crê não seja confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, que eram os dois povos distintos da época. Ou você era grego ou você era judeu naquele contexto. Uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes, com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Queridos, há uma necessidade, há um povo sedento, e há uma necessidade de nós entendermos qual é o nosso propósito de vida aqui. O nosso propósito de vida é continuar a obra que Ele iniciou. O nosso propósito de vida é termos um coração quebrantado, é termos um coração sensível e saber que há pessoas juntinho de nós que precisam ouvir do amor de Jesus. Há pessoas juntinho de nós que precisam ouvir acerca do Senhor Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? A única forma de alguém conhecer Jesus é se eu e você abrir a nossa boca e falarmos do Senhor Jesus. Não só convidar para vir à igreja, mas principalmente ir até onde Ele está, ir até onde ela está e falar do amor de Jesus e pregar o amor de Jesus. Chama o seu vizinho, chama os seus amigos íntimos para jogar um videogame talvez na sua casa, para assistir no futebol na sua casa, para comer uma comida que você vai fazer de propósito para ele ou para ela. E ali, em oração, você falar do amor de Jesus para essa pessoa. Você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. E aí você vai estar livrando pessoas do inferno, da perdição eterna. Você já pensou isso? A glória é melhor do que essa? Não, não há. Não há glória maior do que essa, do que levar alguém a conhecer a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Este é o tempo, igreja, irmão. Esse é o tempo. Eu e você, gerar filhos espirituais. Lá no nosso contexto, os tempos mudaram. Billy Graham, o maior evangelista da história da humanidade moderna, o maior evangelista da história moderna, ele disse, hoje já não se pode mais fazer conferências, cruzadas evangelísticas, como se fazia no passado. Antes, ia nas cidades e organizava aquelas conferências, multidões iam, como ele fez muito na década de 70, na década de 80 e ainda na década de 90. Hoje, você vê que o Billy Graham mudou a estratégia. Ele está usando a televisão. No Brasil tinha um projeto, ainda tem um projeto chamado Minha Esperança. Jesus Minha Esperança, acho que era isso. Que ele contratou redes de televisão para pregar o evangelho simultâneo em todo o país, no Brasil, em horário nobre, uma mensagem dele pela televisão. Mudou as épocas.
fazer uma cruzada evangelística não teria tanto efeito como tinha na década de 70, como ele foi nos países comunistas, nos países que eram fechados. Ele ia, fazia contato com os políticos e alugava estádios e as pessoas iam. Hoje, isso já não funciona tanto, porque mudou. A cabeça das pessoas é diferente agora. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que ir onde está a pessoa. E nós queremos, às vezes, ganhar o mundo para Jesus. Você já viu isso? Senhor, queremos ganhar a cidade. Não, irmão. Nós não precisamos ganhar a cidade. Você não precisa ganhar a cidade para Jesus. Você precisa ganhar uma alma para Jesus. O nosso alvo é uma alma para Jesus. Põe isso na sua cabeça. Eu preciso ganhar um para Jesus. Eu preciso livrar alguém que está indo para o inferno. Só um. Só uma pessoa. Durante esse ano, tire uma pessoa do inferno. Está nas drogas, está na prostituição. Só uma pessoa. Ore. Ore. Escreva na sua mão. Escreva na sua Bíblia. Anote no seu tablet o nome de uma pessoa por quem você vai orar e para quem você vai falar do amor maravilhoso de Jesus. E traga essa pessoa para Jesus. Se nós fizermos isso, irmão, nós vamos alcançar essa cidade no instante. Se cada crente, olha, diz que no Brasil, pegar o Brasil que a gente conhece muito, diz que no Brasil existe 25% da população é evangélica. 25%. Isso significa que, se cada crente ganhar um para Jesus, em 5 anos o Brasil todo está alcançado pelo Evangelho. Se cada crente ganhar um por ano, durante 5 anos, o Brasil está... Não é assim? 20%, 25%? 4 anos. 3 anos. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Então a estatística diz que são 25%. Mas vamos lá. 5% é crente meia boca. Vamos dizer que é só 20%. Então vai dar certo. Agora vai dar certo. 20% só. 25% é crente assim. Meio lá, meio cá. Então 20% só da população em 5 anos, se ganhar um, agora dá 4 anos. 4 anos. Obrigado. Sou ruim em matemática mesmo. Mas ainda bem que vocês são bons. Então, durante 4 anos, se um por ano você levar um amigo teu para Jesus. Por ano. Todo o Brasil seria. E quando começasse as Olimpíadas, já está perto, né? Tem 2 anos só, né, para as Olimpíadas. Enfim, o Brasil seria uma nação completamente rendida aos pés de Jesus. Gente, se nós entendemos que Deus nos chamou para a gente ganhar um para Jesus, o seu amigo, o seu parente, que está sofrendo, precisando do amor de Deus, você vai se comprometer a orar por ele. Como essa mulher samaritana, quando ela ouviu Jesus, ela não foi fazer discipulado. Onde é que tem a classe de discipulado? O diácono Rubinho está dando discipulado, vou lá para o discipulado. O diácono Nelson está dando discipulado, eu vou fazer o discipulado. Ela disse, espera aí, Jesus, fica aí, que eu vou falar na minha cidade, que tu estás aqui. Não é forte isso? Ela foi lá e falou para a cidade, gente. E a cidade veio ouvir de Jesus. Deixa Deus usar você. A razão pela qual você existe é essa. Aleluia. Levar pessoas a conhecer Jesus. Enquanto você trabalha, ganha teu dinheirinho. Enquanto você cuida da sua família. Enquanto você faz suas coisinhas. Mas você está dando fruto. Está gerando ovelha. Ovelha dá cria ovelha. Ovelha gera ovelha. Nós somos ovelha do Senhor. Nós temos que gerar ovelha. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos ficar em pé. No nome de Jesus. Não é fácil. Disseram que ela, no acidente, ela levantou a ilha. Em vez de ser a perna, ela levantou a ilha e andou no banco. Foi. Ela não percebeu que a perna estava fora. Aí, continuou no hospital, que aplicaram a injeção lá para poder calmar, que a gente aplicar de todo. Porque os exames descobriram os 2 pulmões perfurados. O pulmão, já está por dentro toda quebrada.
fora dos ossos de quebrar, eu estava sentindo na hora. Aí depois eu dei como. Não, é uma experiência agradável para uma família. Deus tem misericórdia. Vamos orar por essa família. Você ora em casa também, irmãos. Vamos orar, colocar diante de Deus, né? E pedir a misericórdia de Deus sobre a família. Que Deus guarde, que Deus tenha misericórdia nesses momentos tão difíceis. Alguém mais precisa de oração? Eu e minha casa precisam de oração. A sua também? Amém. Então, eu e minha casa precisam de oração. Vamos orar. Pai, no nome poderoso de Jesus, queremos te agradecer porque o teu amor nos alcançou. Queremos te agradecer porque o Senhor misericordioso nos alcançou, nos deu vida, nos deu salvação eterna. Queremos te agradecer porque o Senhor nos tirou das trevas para a luz. O Senhor nos tirou da perdição para a salvação. E agora, Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Mas, Senhor, ainda há milhares que não sabem disso. Há milhares. Há muitas pessoas à nossa volta que ainda não sabem dessa verdade de que tu és aquele que salva, aquele que salvou a mulher samaritana e a fez compreender que queria salvar aquela cidade. Senhor, em nome de Jesus, nos faz compreender hoje que nós precisamos falar para aquele que está próximo de nós, aquele que está conosco no nosso trabalho, aquele que está conosco na nossa própria casa, Senhor, perdido, iludido neste mundo, na cegueira, Senhor espiritual. Deus, tenha misericórdia no nome de Jesus e usa as nossas bocas, usa as nossas vidas para pregarmos a tua santa palavra, Senhor, não só para encher a igreja, não para encher a igreja, mas para encher o céu, para povoar o céu, para esvaziar o inferno e povoar os céus, para a glória do teu santo nome. Senhor, usa as nossas vidas a partir de hoje, a partir de agora. Senhor, nos mostra por quem nós devemos orar, nos mostra para quem nós devemos primeiro falar a tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, queremos ser ganhadores de alma, queremos ser ovelhas que dá cria a ovelhas, que gera ovelhas, para a glória do teu santo nome. Discípulos que fazem discípulos, para a glória do teu santo nome. Senhor, faz esta obra em nós, para a glória do teu santo nome. Senhor, queremos mais uma vez orar pela família da Linda, está aqui nos Estados Unidos, Senhor, mas principalmente aqueles que estão lá no Brasil, vivendo a pressão, Senhor, de experimentar uma tragédia na família, Senhor, com o patriarca hospitalizado em coma, Senhor, com essa menina, ó Deus, também em coma e num estado tão perigoso, Senhor, para a sua vida. Deus, no nome de Jesus, clamamos nesta noite, pelo nome soberano de Jesus, pela graça de Jesus, pela misericórdia do Senhor. Estenda tuas mãos sobre esta casa, esta família, Senhor, no nome de Jesus. Estenda tuas mãos para consolar os corações, estenda tuas mãos para dar tranquilidade, sobretudo neste momento tão difícil que a família enfrenta.